Gente, a sociedade civil está se organizando e a CCI é a principal forma de trabalhar essa organização social, ainda que digital. E nós vamos para cima da justiça eleitoral para exigir que seja embargado todos os testes de integridade da urna eletrônica nessas eleições de 2026. E para isso, nós vamos trazer aqui duas autoridades que são feras no meio jurídico, que a gente está, como se diz assim, colocando na linha de frente. Bem, a gente mostrou no vídeo anterior o procurador de Mato Grosso, Felipe Jimenez, e hoje nós vamos mostrar, junto com o Felipe Jimenez, o procurador regional eleitoral em Santa Catarina, Cláudio Valentim Cristiani. Esses dois juristas vão dar um show aqui e nós vamos partir daí exigir que aconteça uma mobilização nacional para bloquear, para interromper, para cancelar, para impedir que aconteça esses famosos testes de integridade da urna eletrônica, e nós vamos explicar por quê aqui nesse vídeo de hoje, de número 1068 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Bem, o Felipe vocês conhecem, né? O Felipe Jimenez. Ele é muito famoso. A sua posição aparece associada especificamente às expressões domínio direto do voto e contagem pública dos votos. É um homem, Felipe Jimenez, defensor da tese de que o eleitor deve ter domínio direto sobre o próprio voto e que o escrutínio deve ser público. Bem, tudo que esses juristas precisam é de uma motivação jurídica para poder atuar. E nós vamos apresentar aqui um fato relevante que pode trazer essa motivação para esses promotores tomarem a frente dessa investida. Porque, gente, isso não é uma reivindicação partidária, não. Isso é uma reivindicação da sociedade. E a CCI que está querendo isso. Temos que barrar, temos que embargar esses testes de integridade que acontecem durante as eleições. E eu vou explicar por quê a partir desses comentários que eu vou fazer aqui. Ó. Bem, no jornal Correio Brasiliense, edição de 23/6 desse ano, no caderno aqui, tem uma matéria que é assim, ó, a tecnologia por trás da biometria. Como ela garante a segurança do voto? Com as eleições de 2026 se aproximando, o primeiro turno será em 4 de outubro. Muitos eleitores buscam entender como a tecnologia biométrica funciona e qual o seu papel na segurança do voto. A biometria é um método de identificação que utiliza características físicas únicas, como as impressões digitais, para confirmar a identidade de forma inequívoca. No dia da votação, o sistema é posto à prova. Ao se apresentar na sessão eleitoral, o eleitor posiciona o dedo no leitor da urna eletrônica, o sistema faz uma nova leitura da digital e compara o resultado com o código armazenado. Se houver correspondência, a identidade é confirmada e a urna é liberada. A principal vantagem da biometria é a sua capacidade de garantir que, presta bem atenção, a principal vantagem da biometria é a sua capacidade de garantir que cada eleitor seja único no sistema. Como as impressões digitais são distintas para cada indivíduo, o mecanismo impede que uma pessoa tente se passar por outra para votar. Isso elimina fraudes comuns no passado, como a duplicidade de votos ou o uso de documentos de eleitores falecidos. Agora preste atenção. Como esses dados vão parar dentro da urna eletrônica? Os seus dados vão parar dentro da urna eletrônica.
A carga dos dados de eleitores de uma sessão específica na urna eletrônica ocorre durante a cerimônia de geração de mídias. Ela é armazenada na memória flash interna do equipamento. Durante a cerimônia pública, nos cartórios eleitorais, servidores utilizam um cartão de memória chamado mídia de carga. Esta mídia é inserida fisicamente na urna, que opera de forma isolada, sem qualquer tipo de conexão à internet, Wi-Fi ou Bluetooth. Ela formata o armazenamento e transfere para a urna o sistema operacional próprio da Justiça Eleitoral, os programas e aplicativos oficiais de votação, os dados e fotos de todos os candidatos daquele pleito e, mais importante, que você não pode esquecer, a lista de eleitores habilitados a votar naquela sessão específica. Então, somente eleitores que estão com as suas informações cadastradas, biometrias e dados pessoais, podem votar naquela única específica. Ninguém mais, tá certo? Acontece que eles fazem sorteio de uma amostragem de urna durante o período, na véspera da eleição, e essas urnas que estão prontas, que passaram por todo esse processo, são sorteadas. E aí elas são retiradas do processo de votação. Ela estava lá, pronta para ser votada, com esses dados todos inseridos. Ela é retirada e é levada para uma sede do TRE regional, em cada estado brasileiro. Isso acontece no dia da votação. E aí o que acontece? Essas urnas ficam lá de 8 da manhã até as 17 horas e o pessoal fica votando nessas urnas. Como que eles votam? Pessoas voluntárias vão lá e colocam um voto na cédula de papel. Esse voto na cédula de papel é depositado numa urna física, uma urna de lona. Depois, um funcionário da Justiça Eleitoral tira esses votos da urna física e digita no terminal do mesário, cadastra lá, né, um título de eleitor, e a pessoa vota naquela urna sorteada os mesmos votos que foi colocado na urna de papel. Então, se colocaram na urna de papel 200 votos durante o dia inteiro, esses 200 votos vão entrar nessa urna sorteada e as pessoas vão poder comparar no final que esses 200 votos que entrou na urna eletrônica bateu com o resultado dos votos que entrou na urna física. Agora preste atenção. Essa é a parte mais importante que vocês têm que ouvir. A pessoa votou 200 vezes numa urna que estava com os dados de mídia lacrados dentro do sistema, onde só o eleitor daquela sessão eleitoral pode votar. Então, vamos supor, você está trabalhando lá numa zona eleitoral, numa sessão eleitoral. Chega um eleitor, coloca a sua digital. A sua digital do eleitor funciona. Aí a urna é liberada para ele votar. Chega um outro eleitor. A primeira digital dele não funciona. Aí ele coloca a segunda, não funciona. A terceira, não funciona. A quarta, não funciona. Aí o mesário pergunta para ele assim, o seu ano de nascimento? Ele fala o ano. Aí o mesário digita o número do título, o número do ano de nascimento dele, e libera a urna para o eleitor votar. Agora preste atenção. Essa urna oficial, que é um dispositivo eletrônico público, lacrado, pronto para ser usada, ela é colocada em sorteio e é direcionada por um teste de integridade. Se você mudar os dados que estão inseridos naquela urna, tirar aquela carga de mídia, você altera a integridade do teste. Então você tem que usar a urna igual ela veio, que ela estava pronta para ser usada. O teste de integridade é justamente para autenticar que aquela urna está segura e que ninguém, né,
vai fazer com que ela mude o resultado do voto. Ou seja, o que está ali é o que vai estar no voto impresso. Tudo bem, mas presta atenção. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando ela chega nessa zona de teste eleitoral, as pessoas colocam 200 votos nessa urna. E 200 votos nessa urna, que era para estar sendo usada numa sessão eleitoral oficial. Ou seja, alguém da Justiça Eleitoral, nesse teste de integridade, entrou na segurança dessa urna e votou no lugar de todos aqueles eleitores que têm biometria reconhecida dentro do sistema da urna. Então, isso está enquadrado nesse crime que eles estão condenando a Carla Zambelli. Presta atenção. A Carla Zambelli, a ex-deputada, que está exilada lá na Itália, foi julgada e condenada pelo Supremo Tribunal Federal em 2 processos principais, respondendo por crime de invasão de dispositivo informático. O crime de invasão por dispositivo informático e falsidade ideológica. Esse crime de invasão de dispositivo informático está tipificado no artigo 154-A do Código Penal. Já o crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do mesmo Código. Então, no processo do Supremo Tribunal Federal envolvendo a ex-deputada Carla Zambelli, o hacker Walter Delgado, denunciado, imputou especificamente esses artigos 154-A, parágrafo 2 do Código Penal, invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico, cometido 7 vezes. E o artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica por inserir documentos falsos no sistema público, cometido 3 vezes. Então, quando um agente da Justiça Eleitoral está fazendo um teste de integridade numa urna, o que ele faz? Ele se passa, isso aí é falsidade ideológica, ele se passa pelo eleitor daquela seção que tem a biometria reconhecida. E aí ele insere voto nesse sistema, que está lacrado, selado e que passou por uma cerimônia pública de teste de integridade. Então, todos esses testes de integridade que vêm acontecendo ao longo dessas eleições todas, existe essa fraude, esse crime, de forma explícita. Por quê? Porque você não pode votar no lugar de outra pessoa. Você não pode se apresentar como a pessoa dona daquela biometria que está naquele processo, naquele sistema inserido naquela urna. Ainda que ela seja para teste, mas ela é uma urna oficial, que estava sendo usada e ela ia ser usada. E quando ela vem para teste, ela não pode ser alterada, ela tem que ser feita juntamente com os dados que estão nela inseridos. Então, de cara, todos esses testes de integridade que vêm acontecendo a rodo no Brasil inteiro são criminosos do ponto de vista da Comissão Cidadã de Inquérito. Agora, qual é o passo que nós temos que ir para poder embargar esses testes e abrir uma CPI, um inquérito para apurar como que essas pessoas conseguiram entrar nesse sistema dessas urnas que estão prontas para ser usadas e votar no lugar das outras pessoas que têm biometria. Vamos ouvir aqui, agora, nós vamos primeiro para o promotor, Santa Catarina. Vamos ouvir ele aí. O Ministério Público Eleitoral, ele tem legitimidade, isto é, ele tem o poder e dever de entrar com as ações eleitorais quando entender que há desrespeito às leis eleitorais, isso concorrentemente à competência que também tem os partidos políticos e os candidatos. Agora o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, ele detém atribuição exclusiva
de manejar os procedimentos e processos, as ações penais em matéria de crime eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele participa de todas as fases do processo eleitoral, com destaque para os registros de candidatura, os períodos de campanha eleitoral, propaganda eleitoral, acompanhamento presencial no local e no dia da votação, a fase da homologação das eleições e a posterior diplomação dos eleitos. A função do Procurador Regional Eleitoral nas chamadas eleições gerais, que é o caso desse ano, elas são bastante amplas, já que a maioria dos assuntos e matérias de controvérsia eleitoral são decididas diretamente perante o TRE e, caso haja recurso, perante o Tribunal Superior Eleitoral. São mais de 100 promotorias eleitorais que em cada quadrante, em cada canto do nosso estado, estão atentas, estão diligentes para garantir a lisura das eleições gerais deste ano de 2026, e essa função é exercida pelos promotores e pelas promotoras de justiça que são designados para essa finalidade. Causa inquietação a nova dinâmica trazida por essas novas tecnologias, com a inteligência artificial e a possibilidade de aumento das chamadas fake news e desinformação. Bem, então, quando a gente fala que esse teste de integridade é fake news, é desinformação, aí o Ministério Público tem que agir. Por quê? Porque eles falam que o teste é para testar a integridade da urna. Então, se a integridade da urna está sendo violada pelo próprio servidor, que entra numa urna pronta para ser usada e enche ela de voto no lugar do outro eleitor que tinha a sua credencial e a sua digital dentro daquela urna, isso é crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque ela se fez passar por eleitor que estava cadastrado naquele dispositivo e invadiu o dispositivo informático para colocar um voto ali naquela urna. Então, nós estamos provocando os ministérios públicos, estes ministérios públicos do Brasil inteiro, que ajam, porque isso aqui não é um movimento partidário, isso é um movimento da sociedade civil. É a sociedade civil que está querendo isso. Eu falo pela sociedade civil. Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu represento uma quantidade de membros que estão esparramados por esse Brasil, que estão me exigindo que eu faça essa convocação desses agentes públicos, para que hajam imediatamente. O primeiro passo é embargar todos os testes de integridade e abrir uma investigação severa para investigar essa invasão de sistema eletrônico e ideológica, por passar por o eleitor que está naquele dispositivo que é oficial. Aquilo é propriedade do governo, é propriedade da sociedade civil. Agora vamos escutar o outro, procurador do Mato Grosso do Sul, o Felipe Jimenez. Olá, a eleição será dia 4 de outubro. Nós estamos a menos de 60 dias da eleição. Estamos atrasados 30 anos em relação ao fato de nós fazermos eleição com voto indireto e escrutínio secreto, contagem secreta. Eu trabalho há 12 anos para que haja materialização do voto, para que o cidadão possa ter domínio direto do voto e para que, com base nessa materialização do voto, se faça a contagem pública. Evidente que agora o tempo é muito curto. Mas eu quero dizer a vocês que no artigo 59 da Lei 950497, a chamada Lei das Eleições, há uma previsão legal do uso excepcional da cédula de votação. Isso está na lei vigente. Leia artigo 59 da Lei 950497. O artigo 59 prevê a aplicação excepcional do rito previsto entre os artigos 83 a 89. E esse rito trata justamente do uso da cédula para a votação. A cédula para a votação prevista tem regulamentação pronta, lei vigente e perfeita possibilidade de aplicação para aplicação em outubro, no dia 4.
É perfeitamente possível, é juridicamente válido e eu entendo que é uma solução contingencial de interesse público. Porque a exceção que está prevista na lei não é ao gosto do administrador eleitoral. Em termos de direito administrativo, essa exceção é de interesse público. Nós temos uma crise diplomática com a nação mais poderosa do mundo por conta da nossa eleição obscura que fazemos há 30 anos. Nós temos uma crise nacional, uma crise política, uma crise de confiança, um grau de instabilidade e de fuga de capitais do país por causa da eleição feita com voto indireto e escrutínio secreto. Há razão suficiente para que Marques e Mendonça tenham coragem de aplicar a Constituição e usar a exceção do artigo 59. Quando eu digo aplicar a Constituição, é aplicar a cláusula do voto direto, que determina que você, cidadão, deve dominar diretamente seu voto e o escrutínio, o ato de contar, seja compreensível para o povo, público, de acordo com o princípio constitucional da publicidade. Compartilhe essa ideia? Então, gente, isso não é uma demanda simples, não. Isso é uma demanda legítima da sociedade brasileira. E esse vídeo tem que ir para todos os canais de comunicação que querem defender a nossa democracia, que quer defender a soberania do voto popular, do voto do cidadão. Porque o voto é o poder que o cidadão delega e ele não tem poder sobre o seu voto. Por quê? Porque numa urna oficial que estava pronta para ser usada, técnicos da Justiça Eleitoral invadem aquela urna e colocam votos no lugar da outra pessoa. Isso é muito sério. Olha só, isso aqui é um ambiente que está acontecendo, que aconteceu aí no dia 10 de outubro, no dia 2 de outubro de 2022. Cada terminal ali, ó, é um dispositivo que está sendo usado. E eles estão usando isso aí, fazendo esse teste. E aí o que eles fazem? Alguém chega lá e vota no lugar do outro eleitor. Isso acontece no Brasil inteiro. Isso é ilegal. Agora, o mais importante, se isso acontece numa urna oficial que está lacrada com todos os dados, alguém leva essa urna para uma regional do TSE e uma pessoa sozinha coloca 200 votos naquela urna, sem a digital daquelas pessoas, daquela urna, votando no lugar daquelas pessoas, naquele dispositivo eletrônico que é de domínio público, ele está cometendo crime e está deixando claro que todas as 500 mil urnas estão sujeitas a esse tipo de invasão. Então, de cara, esse teste já mostra que as urnas eletrônicas são um fracasso em termos de segurança. E coloca a Justiça Eleitoral numa situação de ré. Por quê? Porque todos esses agentes que estão no Brasil inteiro fazendo esses testes de integridade estão enquadrados nesse artigo 154, parágrafo 2º do Código Penal. Invasão do dispositivo informático qualificada pelo prejuízo do processo eleitoral. Por quê? Porque era um objeto oficial, né, do governo, da sociedade brasileira. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Se você acha importante que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, tanto pessoa civil como pessoa política, como pessoa jurídica, faça com que isso chegue, porque isso é uma demanda da sociedade civil. Não é um partido político que está requerendo isso, não. Somos nós, eleitores, os donos do voto. Nós queremos ter o domínio do voto, como diz o Gimenez. Nós queremos colocar a cédula na nossa mão, porque essa é a nossa soberania. A nossa soberania é ser dono do nosso voto, e não é de terceiros. Você repara que esses testes de integridade, quando ele é feito, a pessoa que vai fazer o voto físico, que coloca o voto na cédula, não chega nem perto da urna. Alguém vai lá, tira o voto da urna de lona e passa por um técnico, e o técnico invade o sistema da urna e coloca os votos lá. Até no teste, o cidadão fica longe da urna. Então, isso que o Gimenez falou, o domínio do voto tem que estar na nossa mão, não é na mão de uma máquina, que está provado que não funciona. Tá bom? Então tá bom. Compartilhe esse vídeo e faça com que isso chegue
ao máximo de autoridades possível, tá certo? Deixei daí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, agradecendo a turma que já mandou ontem, e a turma que vai mandar hoje, e a turma que vai mandar amanhã, né? Porque os pingadinhos é que faz com que a Comissão Cidadã de Inquérito se sustente, que aqui a gente vai nos diz, a gente é pobre, mas a gente é honesto, e a gente é digno, e a gente quer a nossa soberania. E a nossa soberania só vai se dar quando o brasileiro tiver o domínio do voto, com a mão na cédula, não na mão na máquina. Tá bom? Fique com Deus.